Muito bem, gente. Aula 2. Bom, vocês têm que ter feito o exercício da primeira lista, tá? Do tratamento geométrico de vetores. Então vamos ver agora a parte 2 do capítulo 1, que é o tratamento algébrico, tá bom? Então, essa parte 2 apresenta o tratamento algébrico, que é mais importante para o nosso curso de GA. Vetores no plano. Bom, considere dois vetores não paralelos, V1 e V2, no plano, quaisquer que não sejam paralelos. É possível representar os seguintes vetores, 5V1 mais 4V2, menos 2V1 mais 3V2, assim por diante. Vamos ver na ilustração. Aqui, na ilustração, considerando aqui em azulzinho, vetor V1, está aqui, vetor V2, não é? Veja, eles não precisam ser ortogonais, quaisquer dois vetores não paralelos. Eu posso representar o vetor U. Onde está esse vetor U aqui? Eu já deixei desenhado para vocês. 5 vezes o V1, aqui para a direita. 5 vezes o V1. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. 5 vezes o V1, 5 vezes o V1, mais 4 vezes o V2. Então, eu pego o V2 aqui, multiplico o módulo dele por 4, 4 vezes o V2. Então, aqui, este é o vetor U. Este vetor aqui, na diagonal. É onde está o vetor V? Menos 2V1 mais 3V2. Menos 2V1, andei para cá. 3V2, tripliquei o V2. Tripliquei o V2. Aqui o vetor V. É essa diagonal aqui. Certo? Então, eu posso também considerar o W, que é menos 4. Eu vou pegar a laserzinha aqui. Menos 4V1. Menos V2 aqui para baixo, então. Posso considerar 3V1, 3V1 daqui até aqui, menos 2V2, menos 2, sentido oposto do V2. Posso considerar 5V1, olha aqui, 5V1, mais nada do V2, mais nada do V2. Posso considerar nada do V1 e o dobro do V2, e obter esse vetor Y aqui. Então, a gente pode fazer isso com quaisquer dois vetores que não sejam paralelos, não nulos, né? De modo geral, dados dois vetores não paralelos V1 e V2, para cada V representado no mesmo plano, existe uma só dupla de números reais A1 e A2, de maneira que esse V aqui pode ser escrito como a soma do múltiplo de V1 com um múltiplo de V2. Então, para cada vetor existe apenas dois números A1 e A2 que satisfazem essa igualdade aqui. Quando o V é expresso dessa maneira, dizemos que ele é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, nós vamos chegar lá no I, no J, no IJK, vamos chegar lá. Mas a gente diz, por enquanto, que é uma combinação linear. Esse conjunto V1 e V2 é chamado, então, de base no plano. É uma base que gera, por combinação linear, eles geram por combinações lineares todos os infinitos vetores do plano. Então, a gente diz que eles são uma base. Tá? Qualquer conjunto de dois vetores não paralelos constitui uma base no plano. Quaisquer. Não precisam ser ortogonais, não. Outro fato. Quando pensamos em uma base, estamos pensando em um conjunto ordenado, viu? Conjunto base tem ordenação. Apesar que a gente denota aqui como conjunto, mas conjunto não importa a ordem. Para nós vai importar. Base tem ordem, sim. V1 e V2 é diferente de V2 e V1, porque vai alterar as nossas coordenadas dos vetores lá para frente. Então, é ordenado. Base ortonormal. O que vem a ser base ortonormal? Bom, é uma base, tá? Então, gera um plano, é uma base. E além de ser uma base, essa base é composta de vetores ortogonais, com o módulo 1. Então, quando os vetores são ortogonais com o módulo 1, essa base aqui é chamada de base ortonormal. Perceber? Próximo aqui. Base canônica. A base formada por IJ1001
é chamada de base canônica do R2. Né? Geralmente a gente denota ela com o nome C. Não precisa ficar escrevendo IJ. A gente só põe a base C, base canônica. Então a base canônica é composta, é uma base ortonormal, composta pelo vetor I e pelo vetor J. Essa que a gente usa mais para a gente, né, fazer o nosso trabalho. Dado um vetor V no plano, existe uma só dupla de números x e y, tais que o V é x vezes o vetor I, né? Então você vai esticar o vetor I aqui de uma quantidade x, mais y vezes o vetor J. Você vai esticar o vetor J aqui, uma quantidade y. Esticar é gíria que a gente usa. Às vezes você inverte sentido, diminui, né? Então, mas para cada V do plano, para cada vetor V aqui do plano, existe só uma quantidade x e uma quantidade y que fornece o V como soma, de um múltiplo de I e um múltiplo de J. Tá bom? Esses números x e y são chamados de componentes do vetor V na base canônica. A primeira componente é chamada de abscissa de V e a segunda, a ordenada de V. E o vetor também é representado desta maneira. V igual a parênteses x, y, abscissa e ordenada. Né? Esta soma vetorial é denotada no tratamento algébrico só com os números entre parênteses. Ele não fica copiando o nome do vetor U, do I e o nome do vetor J. Bom, copiando, na lista de exercícios tem bastante. Né? O IJ, vai aparecer o IJK, mas depois a gente deixa de escrever e escreve só as coordenadas. Observação importante aqui. Com a adoção da base ordenada canônica, o representante do vetor V, com origem 0, 0, tem como coordenadas o seu ponto extremo, P de xy. Com essas considerações, o plano pode ser considerado como um conjunto de pontos ou um conjunto de vetores. Veja, cadê aquele desenho aqui? Então, para cada ponto P que você marca no plano, você tem um vetor que começa na origem e termina no ponto P. E para cada vetor que começa na origem e termina numa certa posição, você tem como coordenadas desse vetor as coordenadas do ponto Q, o QX e o QY aqui. Então você tem essa identificação de ponto com vetor. Né? Onde é que estávamos aqui? Você tem essa identificação de ponto com vetor. Certo? Bom, nesse caso aqui, aquela igualdade geométrica, como é que fica na álgebra aqui? Bom, dois vetores x1, y1 e x2, y2 são iguais quando as abscissas forem iguais e, ao mesmo tempo, as ordenadas forem iguais. Então, quando você escreve assim, ó, vetor U igual ao vetor V, esta igualdade aqui tem um significado diferente do usual igual do aritmético. Este igual aqui entre vetores significa para a gente um sistema. Igualdade da primeira coordenada, igualdade da segunda, e quando a gente passar de duas dimensões, igualdade da terceira também. Então, essa igualdade de vetores é uma igualdade que é um sistema de igualdades. Tá bom? E as operações aqui? Como é que fica aquelas operações do paralelogramo e tal? Bom, tem aqui uma ilustração. Se você conhece as coordenadas x1, y1 e x2, y2, para adicionar U e V, olha aqui, você faz aquele paralelogramo, né? Ou copia o V começando no final do U, você vai perceber que você tem que adicionar as abscissas e adicionar ordenadas. Então, o tratamento algébrico, né? Eu não preciso ficar desenhando representantes. Eu adiciono, para saber quem é o vetor U mais V, eu adiciono as abscissas e adiciono as ordenadas. Dessa maneira que a gente faz a adição de dois vetores no tratamento algébrico. Né? Eu destaquei aqui aquilo que estava mais bonitinho, minha figura aqui, né? Adição das componentes das abscissas e adição das ordenadas. Né?
Multiplicação por escalar. Como é que fica a multiplicação por escalar? Bom, eu não fico fazendo a representação geométrica. Eu uso a seguinte regra. Multiplico a abscissa e multiplico a ordenada. Então, eu vou esticar de fator alfa, pode ser o contrair, né, de fator alfa, tanto o x1 quanto o y1. As coordenadas da multiplicação por escalar são alfa x1 e alfa y1. Tá bom? Então, aqui, ó, né, eu só grafei em azul aqui, né, o comprimento, né, porque qual é o módulo do alfa vezes o vetor u? É o módulo do alfa vezes o módulo do vetor u, né? Aqui no caso, alfa positivo, né? Aí ele entra para dentro aqui como alfa ao quadrado e a gente vê que as componentes que aparecem aqui são alfa x e alfa y. Mesma coisa para o y, né? Operações com vetores. Se você conhece as coordenadas x1, y do u, x2, y2 do v e um alfa real, o vetor oposto, menos 1, passa a ser escrito como menos x1 menos y1. Eu inverto o sentido dele, trocando os sinais das coordenadas. A subtração u menos v passa a ser feita da seguinte maneira. Eu troco o sinal das coordenadas do v, veja, troco o sinal das coordenadas do v e faço a adição. x1 menos x2, y1 menos y2. Então, trabalhar com coordenadas fica mais rápido, né? Porque a gente não precisa representar, a gente trabalha com as coordenadas. E a gente pode demonstrar, não vamos fazer aqui, essas propriedades aqui, ó. Comutatividade da adição, definida como soma de coordenada com coordenada. Associatividade da adição, porque elas são válidas para o tratamento geométrico, então elas também são válidas para o tratamento algébrico. Soma de, aqui tem um zero negrito, u mais vetor nulo é o próprio u com o oposto é sempre o vetor nulo. Vale essa associatividade aqui do alfa e do beta na multiplicação por escalar. Vale essa espécie de distributividade do alfa, né? Multiplicação com a soma de vetores. Vale também essa espécie de distributividade do u pelo alfa mais beta aqui, né? O alfa mais beta. E vale que o 1 vezes o próprio vetor v é o próprio v, porque eu vou multiplicar cada coordenada por número 1, então eu não mexo nas coordenadas do v. Tá bom? Nós vamos usar essas propriedades. Se o vetor for definido por dois pontos, ponto A, x1, y1, ponto B, x2, y2, então a gente tem lá, como lá no ensino médio, né, que o vetor AB vai ser coordenada do B, ponto final, menos coordenada do A, ponto inicial. A gente pode observar aqui no desenho. Então você fica com x2 menos x1, aqui, ó, e y2 menos y1, aqui, como segunda coordenada. Tá certo? Então, você sai aqui na ilustração, você sai do A e chega no B, fazendo essa subtração, x2 menos x1, y2 menos y1. Isso vai te dar essas coordenadas aqui, que na prática a gente identifica como um vetor que começa na origem do sistema e tem final no ponto P, mas é um representante do vetor AB. Então nós temos infinitos representantes, né? Não é só o vetor que se inicia na origem. Para qualquer ponto que você escolha, você sempre vai ter um representante daquele vetor. Então, lá, né, aquele tratamento da física, né, é um vetor, é um elemento livre. Eu posso colocar o início do vetor onde eu quiser. Eu tenho infinitos representantes do mesmo vetor. Bom, exemplo de uma adição aqui que eu posso fazer aqui tem um errinho, que eu posso fazer com três vetores aqui, né? Se você pegar aqui um representante do U, tá aqui um representante do U, depois o representante do V e depois o representante do W, você percorre o triângulo e você fica vendo que você saiu da posição A e voltou para a posição A, né? E como é que fica isso nas coordenadas? Bom, que tal você observar quem é U mais V? x1
mais o x2. Então, 1 menos 2, menos 1. Aqui, y1, 2, mais o y2, 4. Aí eu pego esse resultante e vou adicionar. Então, eu vou adicionar menos 1, 4, e vou adicionar com w, que é 1 menos 4. Quanto que vai dar a primeira coordenada? 0. E a segunda coordenada? 0. Então, algebricamente, você obtém que vai dar um vetor nulo. Ok? Então, a gente, é mais rápido para a gente fazer esse tratamento aqui do que ficar pegando os representantes para perceber que vai dar um vetor nulo. Então, é um exemplo disso. Isso aparece como exercício lá no livro, bem parecido com isso. Bom, como é que fica o cálculo do ponto médio? Se eu tenho as coordenadas do A, tenho as coordenadas do B, como é que fica o cálculo do ponto médio? Olha, a gente já sabe, fica com a média dos x e a média dos y, a média das abscissas e a média das ordenadas. Essas são as fórmulas do ponto médio, fórmulas das coordenadas do ponto médio, que eu percebo, que fica valendo, a distributividade meio a meio para x e meio a meio aqui para y. Condição de paralelismo. Se você pegar x1, y1, x2, y2, vetores, quando que esses vetores serão paralelos? Bom, tirando o caso onde o x2 ou o y2 serão nulos, quando houver proporcionalidade entre essas coordenadas. Então, por exemplo, se você tiver aqui o vetor u e o vetor v, quando houver proporcionalidade das coordenadas, esses vetores serão paralelos. O tanto que você anda em x, dividido pelo tanto que você anda em x, sobre o tanto que você sobe em y, dividido pelo tanto que você sobe em y, tem que ser iguais. Quando isso ocorrer, eles são paralelos. Tá bom? Olha, quando, por exemplo, x2 for 0, se aqui você tem coordenada 0, o u vai ser paralelo ao v, aqui vai ter que ter uma coordenada 0 também. Então, a gente não fica considerando os casos particulares aqui. Se o y2 for 0, então o y1, para ser paralelo, também tem que ser 0. Então, eles são horizontais ou verticais. São casos particulares. Quando não houver coordenada nula aqui, você tem que ter proporcionalidade nas coordenadas para que eles sejam paralelos. Módulo. Bom, como é que eu calculo o módulo? Bom, o comprimento do vetor aqui, e aí por Pitágoras aqui a gente vê que o módulo fica x² mais y². Essas formulinhas aqui que estão começando a aparecer estão lá no formulário, tá? A gente usa o formulário que eu forneço para vocês. Como é que fica a distância entre dois pontos? Bom, a distância entre dois pontos, então, é vista como comprimento, como um módulo do vetor que sai em A, que sai de A e chega em B. Então, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y ao quadrado. Versor. Como é que fica o cálculo do versor, então? Bom, se eu conheço as coordenadas do vetor v, eu conheço a expressão do seu módulo, Conheço a expressão do módulo dele. Então, eu inverto 1 dividido pelo módulo, vai ser aquele número alfa, Vai ser aquele número alfa, que vai tornar esse vetor xy de comprimento 1. Então, a expressão, se você distribuir aqui dentro, eu pulei um slide, perdi. Se você distribuir aqui dentro, você vai ter a expressão assim, x sobre raiz quadrada de x² mais y², e a outra coordenada é o y sobre x² mais y² dentro da raiz aqui. Essas serão as coordenadas do versor. Então, dá para perceber que elevando isso aqui ao quadrado e elevando isso aqui ao quadrado, somando, vai dar 1. E daí raiz de 1 é 1. Então, é dessa maneira que você obtém as coordenadas do versor. Tá? E no espaço? Bom, no espaço, a gente percebeu que a escolha da base ortonormal canônica traz facilidades para esse tratamento algébrico. E a gente vai fazer a escolha análoga para o espaço. Então, a analogia que a gente faz é o seguinte: nós vamos considerar o vetor i como sendo 1, 0, 0.
o J como sendo 0, 1, 0 e o K como sendo 0, 0, 1. Não é? Os geradores dos nossos famosos eixo X, eixo Y e eixo Z. Dessa maneira você identifica, né? Aqui, né? Dessa maneira você identifica qualquer ponto no espaço com um vetor que começa na origem e qualquer vetor que tem um representante começando na origem se identifica com as coordenadas do ponto final desse mesmo vetor. Então a gente, pulou um slide. Então a gente tem essa identificação. O vetor começando na origem e terminando na posição P se identifica com as coordenadas do próprio vetor P. X vezes o Y, Y vezes o J, Z vezes o K. E os nomes? Os nomes são abscissa para X, coordenada para Y e cota para Z. Né? Cota de altitude para Z. Isso. Então grafei aqui para vocês, né? A X, abscissa, coordenada e cota do ponto, né? E o ponto P se identificando com o vetor que começa na origem e termina na posição P. Então nós temos eixos coordenados, eixo X, eixo Y e eixo Z, e temos planos coordenados. Então nós temos o plano XY aqui no chão, temos o plano YZ aqui nessa parede, e temos essa parede aqui do plano XZ. Então nós temos eixos coordenados e temos planos coordenados. E também vamos enumerar, fica um pouquinho difícil de mostrar isso aqui, deveria ser tridimensional, assim, virando, né? Também temos, do mesma maneira que no plano a gente tem, lá no plano, a gente tem quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Agora nós temos os planos coordenados, cortam o nosso ambiente tridimensional em 8 partes, por isso octantes. Então esta aqui, ó, tudo positivo, ó, X, Y e Z positivo. Esse Z devia estar, esse risquinho devia estar vindo aqui. Esse aqui é o primeiro octante. Então, o primeiro octante. Depois você vai lá para trás. Você vai para o segundo octante, vem para o terceiro octante, vem para o quarto octante, desce no andar de baixo. Aqui embaixo você tem o quinto, tem o sexto octante, tem o sétimo lá para trás e tem o oitavo octante aqui embaixo. Então, você dá a volta no sentido anti-horário, né, passando de X para Y. Na parte de cima, você tem 4. E passando de X para Y, nesse giro, na parte de baixo, você tem mais outros 4, que a gente se refere a octantes. Tá certo? Bom, para vetores no espaço, as definições e conclusões acerca dos seguintes itens são as análogas ao do plano. Então, igualdade de vetores. Bom, quando cada uma das 3 coordenadas forem iguais, você tem igualdade. A soma. Vou somar coordenada por coordenada. Vou definir um vetor pelo início e pelo final. Como é que eu calculo as coordenadas desse vetor? Ó, x menos x, y menos y, z menos z. Ponto médio. Também é a média dos x, média dos y, média dos z. Paralelismo, quando eu tiver proporcionalidade, desde que nenhuma delas seja nula, quando eu tiver proporcionalidade, x1 sobre x2 igual a y1 sobre y2 igual a z1 sobre z2. E o módulo? O módulo também, analogamente. O módulo de um vetor é raiz quadrada do x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tá bom? O apoio para vocês não se perderem está lá no formulário. Lá no formulário a gente tem tudo isso lá. Aí um exemplo de um exercício da lista. Você vai ter exercício agora com álgebra, com coordenadas. Né? Você já enfrentou a primeira lista com representação geométrica, agora se enfrenta com álgebra. Considere o triângulo de vértices A, B e C. Calcule o comprimento da mediana relativa ao lado AB. Deixa eu fazer um desenho aqui, né? Mediana relativa ao lado AB. Bom, então tem que considerar o lado AB, considerar o ponto médio. Então, esta aqui é a mediana. A linha que liga o vértice oposto, lá o C, ao ponto médio do AB. Mediana relativa ao lado AB. Qual é o comprimento dessa mediana? Eu vou fazer desenho tridimensional, ficar esticando a régua lá? Não. Eu vou calcular as coordenadas do ponto médio, eu sei as coordenadas do A e do B, então eu calculo a média e a média.
né? Obtenho as coordenadas do M. E aí eu calculo, por exemplo, o CM, tá aqui na tela. Como é que eu vou calcular o comprimento? Eu considero, por exemplo, o vetor de M para C e calculo o módulo dele. Então, coordenadas do C menos as coordenadas do M, que eu já obtive aqui, 3, 2 menos 4. Então, vamos lá, já está escrito, ó, coordenadas do ponto final, C, estão aqui, menos as coordenadas do ponto M, que eu obtive na tela anterior. Faço a subtração, obtenho as coordenadas do vetor MC. Agora eu quero o comprimento do vetor MC, eu quero o módulo. Muito bem, já está calculado aqui. Raiz quadrada de 4 mais 9 mais 4, raiz de 17. O comprimento da mediana, a resposta é raiz de 17. Certo? Então, tem vários exercícios semelhantes a este exemplo aqui lá no livro. Então, a próxima lista é uma lista parecida com a lista anterior, só que agora a gente faz usando coordenadas. Tá? Então, você vai começar usando coordenadas, vai usar o formulário. Você imprime o formuláriozinho ou faz a sua anotação das fórmulas que aparecem nessa seção para você usá-las na lista de exercícios. Então, ataque essa lista de exercícios e depois a gente vai para outra aula que nós vamos ingressar o capítulo 2 já do livro, estudando produto escalar. Tá bom? Até lá então.